Bom, vou conversar um pouquinho sobre a primeira punção, os trocáteres acessórios e uma dica de uma cirurgia que eu acabei de fazer hoje, uma cirurgia bem grande, bem extensa, a isenteração pélvica posterior. Claro, não são muitas pessoas que fazem esse procedimento e também, na maioria das vezes, esse procedimento é feito de forma institucionalizada, né? Pelas várias especialidades que envolvem durante o procedimento, né? Mas sobre a punção, as punções, eu diria, nós sabemos que tem a punção aberta, a punção fechada, e dentre as punções fechadas, né, nós temos a punção direta, com trocáter direto, sem o pneu peritônio, e temos a punção feita com a agulha de Veress. Você faz uma pequena incisão, passa a agulha de Veress, traciona a parede, né, e faz o pneu peritônio. E depois de ter realizado o pneu peritônio, você coloca o trocáter na cavidade. E a punção fechada, você coloca direto o trocáter na cavidade, sem realizar o pneu peritônio. E a punção, então, a punção aberta, que você abre todos os planos até visualizar a cavidade abdominal. Daí você coloca o trocáter e faz então o pneu peritônio. O que eu acredito de desvantagem, primeiro, da punção aberta. A punção aberta, a desvantagem pior para mim é que fica vazando o gás durante o procedimento. Isso me incomoda bastante e às vezes até limita o procedimento cirúrgico. Aí, em contrapartida, você poderia dar um ponto na aponeurose e fixar o trocáter. Mas eu acho isso desnecessário se você fizer a punção fechada. Das punções fechadas, a punção com agulha de Veress é uma punção que nós consideramos relativamente segura e muitos cirurgiões o fazem dessa maneira, né? E tem diversos tipos de agulha de Veress, descartáveis, tem as permanentes. Eu gosto da punção com agulha de Veress, mas eu prefiro fazer a punção direta. Por quê? Porque tem até estudos científicos mostrando isso, que o índice de complicações é menor. Você precisa única e exclusivamente ter uma técnica. E qual a técnica que eu utilizo? Eu limito o indicador quando eu pego no trocáter, para que o trocáter não entre dentro da cavidade. Eu suspendo a parede abdominal e assim que eu sinto o trocáter vencer as duas resistências, eu abaixo totalmente a minha mão, fazendo com que o trocáter vá em linha reta, rente à parede abdominal no sentido da pelve. E esse é uma incisão, uma punção que é rápida, com índice de complicações baixos, é uma punção segura, apesar de quando você não a faz, você considera um pouco perigosa, mas ela não é comparado com as outras punções, e é uma punção rápida. Então você faz em menos de 1 minuto, você coloca a câmera, visualiza a cavidade, já começa a insuflar o pneu. Uma dica é quando você fizer com a agulha de Veress, a agulha ela limita a entrada do gás na cavidade, então geralmente dá 2 litros por minuto, independente do fluxo que você coloque no insuflador. O problema é quando você faz a punção direta com o trocáter, quando você vai conectar o gás no trocáter, se você colocar a pressão máxima e abrir toda a válvula, ela realmente vai entrar todo o gás, porque o trocáter é muito maior do que a agulha de Veress. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa hiperinsuflação rápida pode levar à diminuição do retorno venoso e com isso dar alguma alteração hemodinâmica na paciente. Então o que eu costumo fazer? Eu vou abrindo lentamente a torneirinha do gás e o gás vai subindo 5, 6, 7. Eu costumo limitar a minha cirurgia com 12 milímetros de mercúrio. E quando o anestesista pede, devido ao trem de Ehrenburg, a diminuir um pouco a pressão, eu limito a 10. E a gente consegue fazer perfeitamente toda a cirurgia pélvica. Hoje a gente estava realizando uma cirurgia, essa isenteração pélvica posterior, e eu fiz a primeira punção com agulha de Veress. E daí o colega ficou brincando, falou, vou tirar uma foto, que eu nunca vi o Marcelo fazendo com agulha de Veress, vou tirar uma foto. Ele tirou uma foto eu fazendo com agulha de Veress. E a explicação é pelo fato que no robô a gente calcula 20 centímetros mais ou menos da primeira punção do órgão-alvo. E o meu órgão-alvo era a região pélvica, o útero e o reto sigmoide. E o 20 centímetros deu 2 centímetros acima da cicatriz umbilical. Então, uma dica é, a punção direta é fácil
deve ser realizada é segura, mas quando a gente já faz na cicatriz umbilical. Então, se você não for fazer na cicatriz umbilical, eu recomendo que se faça antes a punção com agulha de Veress. Eu abro a pele um pouquinho, vou dissecando lentamente com o Farabeuf até identificar a aponeurose, traciono com 2 Kocher a aponeurose, venço as 2 resistências com a agulha de Veress, faço o teste do soro, o soro entra lentamente, quando eu aspiro, vem gás, eu coloco o gás, a pressão está baixa, eu continuo fazendo a insuflação, quando eu atinjo a minha pressão de 12, eu vou tiro a agulha de Veress, então passo o trocáter. Se a região do umbigo for plana, eu passo o trocáter na cicatriz umbilical, porque é a menor distância entre a parede, a pele e a região intraabdominal. Se a cicatriz for profunda, eu faço o lateral esquerdo e tento sempre fazer do tamanho do trocáter, para evitar com que o gás vaze. Uma coisa bem interessante nesse procedimento que eu fiz hoje e que eu indico é, quem for fazer essa interação e iniciar pela via minimamente invasiva, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande de benefício dessa cirurgia, ou tanto pela robótica ou pela cirurgia laparoscópica. Eu acredito ainda no potencial maior para a cirurgia robótica por causa da destreza da ponta dos instrumentos, aquele movimento de 360 graus, a visão 3D. Então eu gosto bastante da cirurgia robótica a via robótica para esse procedimento. E a dica é, sempre que a gente for trabalhar lateral ou posterior a algum órgão, e nós formos manipular o órgão que está acima, a gente manipular sempre o órgão mais posterior. Por quê? Por quê? Porque senão as estruturas anteriores que você soltar, elas vão cair sobre as estruturas posteriores que você ainda vai dissecar. Então, por exemplo, se você for fazer uma endometriose em quem tem abordagem lateral e abordagem posterior, eu sugiro algumas das vezes iniciar pela abordagem lateral. Ali a região parametrial, tem o plexo hipogástrico, tem toda a inervação, os ureteres, que você vai ter que trabalhar para identificar essas estruturas e depois você vem para a região posterior. Então, assim que eu tenho feito. Então, hoje, por exemplo, eu soltei toda o mesorreto, a lateral do reto, trabalhei no paramétrio bilateral e na região posterior ao reto, soltando até a musculatura pélvica, e depois eu vim para a parte de cima, soltei a bexiga do útero e trabalhei na parte lateral do útero, deixando então o útero fixado ao reto. Depois nós fomos pela via vaginal, abrimos uma incisão ampla em fuso e retiramos toda a peça via vaginal, seccionamos com um grampeador o colo, o reto sigmoide ali acima do sigmoide, e a colostomia é feita então via fechada por um dos trocáteres por onde passou as punções. Certo? Então essa é a dica que eu acho dos trocáteres. É claro, não existe aquela punção mais certa ou errada, mas existe aquela punção mais segura. Então eu recomendo vocês fazerem a punção que vocês acham mais seguro. E eu acredito que isso é um ciclo evolutivo. E nós começamos com a punção aberta, com o tempo adquirimos experiência e expertise, migramos para a punção com agulha de Veress e depois a punção totalmente fechada e direta. E eu posso garantir para os senhores que o índice de complicações ele é menor do que das outras punções.